Capítulo 9. Meu filho não come. A falta de apetite nas crianças é uma queixa bastante frequente em todos os consultórios de pediatria, uma vez que se trata de uma grande fonte de preocupação e ansiedade para os pais ou responsáveis pelo pequeno paciente. Estes buscam um médico para uma orientação e conduta imediatas, pois consideram que seu filho pode não crescer e se desenvolver adequadamente por não comer bem. Essa queixa exige do pediatra uma análise bastante cuidadosa durante a consulta, na tentativa de identificar claramente se é uma falta de apetite real ou se é apenas um caso de apetite seletivo, ou seja, quando a criança aceita bem apenas alguns tipos de alimento e rejeita ou come pouco alguns outros. Segundo Marcondes, 1987, professor titular de pediatria do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas em São Paulo, quase sempre essa queixa não corresponde a um problema de saúde da criança e, geralmente, não passa de um equívoco. Durante a consulta pediátrica, realmente observa-se que, na maioria dos casos, ao solicitar à mãe que detalhe o que e quanto a criança come durante o dia, identificamos que a frase "meu filho não come nada" não condiz com a realidade. Até porque, se fosse real, a criança chegaria ao consultório bastante debilitada. O que se percebe é que alguns pacientes realmente comem pouco, outros ingerem menos alimento do que as mães consideram necessário e alguns outros não comem bem apenas os alimentos mais saudáveis, por terem preferência por lanches e guloseimas. Essa queixa de inapetência acontece com mais frequência a partir do primeiro ano de vida, porque muitos pais desconhecem o fato de que, nessa fase, ocorre naturalmente uma redução de apetite e se tornam mais frequentes as gripes e os resfriados, que causam uma falta de apetite temporária durante o curso da doença. Além disso, alguns pais cometem o equívoco de introduzir precocemente na alimentação da criança os alimentos industrializados, com excesso de sal, açúcar e outros realçadores de sabor que pervertem o paladar infantil. Ou seja, acostumam o paladar a sabores mais acentuados e o paciente passa a recusar o gosto mais suave dos alimentos naturais. Quanto à preocupação com o crescimento e desenvolvimento da criança, o mais importante é fazer o acompanhamento periódico com o pediatra para identificar se estão correndo dentro das faixas da normalidade. Os pais devem compreender que cada paciente tem um ritmo próprio para se alimentar e para crescer, e que devemos considerar as características individuais de cada um, evitando comparar uma criança com outra, visto que existem tipos físicos diferentes, isto é, algumas são mais miúdas e outras mais graúdas. Um aspecto muito importante que deve ser considerado é que existe uma grande relação entre o apetite e a vida emocional. Portanto, um ambiente carregado de ansiedade, com pressão dos adultos para que a criança coma, ou problemas emocionais na família, é que são fatores capazes de alterar uma falta de apetite real. Mesmo tendo a necessidade de comer, a hora da refeição se torna tão desagradável para a criança que ela prefere não comer. Discussões, gritos à mesa, brigas, queixas e reclamações, mesmo que não se dirijam à criança, podem tirar o seu apetite, mas se forem contra ela é ainda pior, porque a criança passa a relacionar a hora de comer com momentos desagradáveis. Além do ambiente à sua volta e o próprio estado emocional da criança, a aparência visual da comida, o cheiro e o gosto têm influência no apetite, porque quando a criança come com prazer, ela come mais, e é justamente nesse aspecto que as lanchonetes de fast food tanto investem. Portanto, deve-se fazer da hora da refeição um momento de lazer e prazer para toda a família, evitando uma carga emocional negativa que pode realmente fazer com que a queixa "meu filho não come" se torne uma verdade. Em relação à desarmonia no ambiente familiar, deve-se adotar uma visão ainda mais profunda e integral e considerar a possibilidade da influência do fator espiritual no desajuste da família. À luz da doutrina espírita, com base no estudo das obras de Allan Kardec e de outros livros espíritas, aprende-se que o homem é um ser integral, constituído de um espírito imortal que habita temporariamente um corpo físico durante a sua jornada no mundo material. O espírito, que é a essência do ser, pré-existe à matéria e sobrevive à morte do corpo físico, quando volta a habitar o mundo espiritual.
mas continua sendo capaz de se comunicar com os seres encarnados pela sintonia do pensamento, influenciando-lhes de forma positiva ou negativa. Compreendendo que existe esse intercâmbio entre o mundo visível e invisível, pode-se deduzir que a desarmonia psicoemocional no seio familiar, além de influenciar diretamente a criança, levando a reais problemas alimentares e outros distúrbios, poderá favorecer a sintonia com espíritos inferiores, ignorantes no bem, o que poderá agravar ainda mais o desequilíbrio no ambiente e o problema de saúde da criança. Por fim, concluímos que é fundamental realizar uma investigação ampliada nos casos em que existe a queixa "meu filho não come", assim como qualquer alteração na saúde infantil. A proposta é que devemos instituir uma terapêutica integrativa e inconclusiva que utilize os tratamentos convencionais justamente como abordagem psicoemocional e espiritual, para que possamos realmente resolver os problemas de saúde que acometem esses pequenos grandes tesouros e esperança para o futuro, que são as crianças.